Bem-vindos a Global Conversation. Estamos em Florença num evento político anual de alto nível, o Estado da União, onde falamos com o chefe dos negócios estrangeiros da União Europeia, Josep Borrell, e com o antigo primeiro-ministro finlandês, Alexander Stubb. A minha primeira pergunta. Desde a invasão russa da Ucrânia a 24 de fevereiro, a União Europeia tem avançado mais rapidamente do que nas últimas décadas. Será o início de uma verdadeira União Europeia geopolítica? Foi o que eu disse ao Parlamento Europeu. Penso que este é o momento em que a União Europeia se comporta como um ator geopolítico que toma decisões do lado militar, do lado energético, utilizando a linguagem do poder. Tenho poderes, muito mais poderes do que as pessoas pensam. Estamos a utilizá-los e muito rapidamente, pelos padrões europeus. A guerra foi um alerta para o Ocidente? Foi um alerta para si? Ou já estava a ver o que ia acontecer? Sim, certamente. Antes de mais, penso que a União Europeia passou de um regulador ou de uma superpotência reguladora para um ator. E é bom ver a rapidez com que isso aconteceu. A Europa foi um ator na crise do euro, mas demorou alguns anos. Foi um ator durante a Covid, mas demorou alguns meses. Com a guerra, demorou apenas alguns dias. Fomos capazes de inverter muitas coisas. Com a liderança de Josep e de Ursula von der Leyen, a Comissão hoje é uma comissão geopolítica, tal como eles prometeram. A mesma pergunta, Josep Borrell. Antevia o que se passou? Não tanto como os americanos. Os americanos pareciam muito conscientes. Lembro-me de quando a guerra começou, um dia antes. Eu recebi um telefonema a informar-me do que ia acontecer nesse fim de semana. E aconteceu. E eu estava disposto a acreditar que isso não ia acontecer. Muitos de nós pensaram que acabaria por ser um conflito congelado, tal como aconteceu na Geórgia ou na Crimeia. No dia 24 de fevereiro, todos nós fomos apanhados de surpresa pelo facto de ser um ataque total. Mas a boa notícia é que penso que Putin foi apanhado de surpresa pela forma como a União Europeia e os Estados Unidos no Ocidente estavam unidos na resposta. A implementação de sanções em 4 dias foi algo espantoso. O fornecimento de armas foi tremendamente solidário. E, claro, tudo o resto é história. E a Moldávia? Está preocupado com a possibilidade de a Moldávia ser o próximo alvo? A palavra preocupação não me agrada muito, porque estamos sempre preocupados com tudo. Mas sim, estamos muito preocupados com o que pode acontecer na Moldávia. Registaram-se algumas explosões, estão lá tropas russas. A Rússia pode ser tentada a expandir a guerra e afetar a Moldávia. É uma possibilidade. Alexander Stubb falou da unidade em torno das sanções, mas a questão agora é, será que essa unidade vai durar? A unidade vai continuar no futuro próximo, porque todos compreendemos que a Europa ficará dividida em duas partes. Por um lado, temos a Rússia agressiva, revisionista, imperialista, totalitária e autoritária. E, por outro, temos 40 Estados europeus, incluindo a Geórgia, a Ucrânia e a Moldávia, que são democracias que querem cooperar. O problema para os líderes europeus, incluindo Josep Borrell, é a necessidade de explicar o preço da guerra, porque a unidade e a solidariedade duram durante um tempo. Mas com a inflação, os preços da energia, os preços dos alimentos, a situação dos requerentes de asilo na Polónia, essa unidade não vai durar para sempre. Vamos ter discrepâncias. Mas, claro, a função de Borrell é manter o Conselho dos Negócios Estrangeiros unido, certo? Não é fácil. Vemos que há divergências numa altura em que o Conselho da União Europeia discute o embargo ao petróleo russo. Há fissuras. E enquanto estamos aqui em Florença, Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, comparou este pacote de sanções a uma bomba atómica. Bomba atómica? Sim, o que responderia enquanto alto representante? O que lhe diz em privado? Associar o embargo petrolífero a algo que não tem nada a ver ao financiamento do Plano Europeu Next Generation e deixando de parte as razões políticas é inaceitável.
E o embargo ao gás, qual seria a sua posição enquanto alto representante? O gás não é já para amanhã, é para depois de amanhã. Eu quero sublinhar que a Rússia ficará completa e totalmente isolada, isolada a nível político, financeiro, económico, desportivo, cultural e energético. A sequência em que a União Europeia está a trabalhar, lá chegaremos com o tempo, será primeiro o carvão, depois o petróleo e finalmente o gás. Mas, como disse o alto representante, é preciso dar um passo de cada vez. Vamos pôr de lado as notícias recentes sobre as sanções. Gostaria de perguntar: estamos num modo de guerra longo, o Ocidente contra a Rússia? E o que se passa com a China, com a Índia? Não, não gosto nada da história do Ocidente contra a Rússia. Não se trata de uma questão do Ocidente. É uma questão sobre a Carta das Nações Unidas. Trata-se da soberania do povo e dos Estados, do respeito pelas fronteiras, não usar a força para se sobrepor ao seu vizinho. Trata-se de algo que deve preocupar o Ocidente, o Oriente, o Norte e o Sul. E a votação nas Nações Unidas foi clara. Mas é importante sublinhar esta ideia. Não estamos a lutar contra a Rússia, estamos a defender a Ucrânia. E defender a Ucrânia significa defender a ordem internacional com base em regras. Caso contrário, será a lei da selva, será a lei do mais forte. Não é o Ocidente. É o mundo inteiro. Deve ser o mundo inteiro. Sei que vários Estados importantes, estão a olhar para o outro lado por razões táticas que nada têm a ver com a Ucrânia. Não querem envolver-se e condenar a Rússia. Temos de explicar o que se está a passar. Estive na América Latina para explicar aos meus amigos da América Latina o que se está a passar. Mas li algumas opiniões de Lula, o ex-presidente do Brasil, que me preocuparam muito. Penso que o Josep tem toda a razão. Não se trata da Rússia contra o Ocidente, é também sobre a posição do resto do mundo. E é por isso que é necessário olhar para o trabalho do alto representante da União Europeia, o que ele tem feito com viagens diplomáticas em todo o mundo e chamadas telefónicas nos últimos meses. Vou dar um exemplo. Ele acabou de chegar da América Latina. Esteve com 20 ministros dos negócios estrangeiros para discutir a ordem baseada em regras. É o que eu chamo soft power ou smart power ou poder geopolítico. Tentar convencer com argumentos de que o que a Rússia está a fazer é errado, sem pressionar ou forçar os outros a tomar a mesma posição que nós. É a melhor coisa que podemos fazer. Penso que o alto representante da União Europeia tem feito a coisa certa. É assim que a Europa projeta o seu poder. O alto representante tem estado a trabalhar na bússola estratégica. Não é uma solução mágica, mas será que pode ser útil para a segurança europeia? Sim, a guerra na Ucrânia tem efeitos colaterais positivos. Desculpe dizer positivo quando tantas pessoas estão a morrer e um país está a ser destruído. Mas sem esta guerra não estaríamos a tomar medidas para nos vermos livres da nossa dependência energética da Rússia. Seria business as usual. Sem esta guerra, não estaríamos conscientes de que a Europa está em perigo. É tão simples quanto isto. E se estamos em perigo, devemos ser adultos e estar preparados para enfrentar esses perigos. E uma das consequências, Alexander Stubb, é o seu país. A Finlândia vai juntar-se à NATO. É possível fazê-lo depressa? Bem, penso que o Presidente e o Governo vão anunciar a posição do país na próxima semana e é muito provável que a decisão da candidatura ocorra a 15 e 16 de maio. Depois entramos numa zona cinzenta desde o momento em que nos candidatamos até o momento em que nos tornamos membros. Esperamos ser membros até ao final do ano. Penso que a decisão sobre a adesão da Finlândia à NATO foi tomada a 24 de fevereiro, quando Putin atacou a Ucrânia.
Foi aí que a opinião pública na Finlândia se inverteu e penso que até ao final deste mês teremos 80% da população finlandesa a favor da adesão à NATO. E penso que é uma situação vantajosa para a segurança na Suécia, na Finlândia, na região do Mar Báltico e na NATO. E como vai reagir o Kremlin, na sua opinião? O Kremlin vai responder de três formas: híbrida, cibernética e através da informação. Já estamos a vê-lo. Mas penso que o público finlandês é muito resiliente e está bem preparado. Por isso, não estamos extremamente preocupados com isso. Além disso, temos um dos maiores exércitos permanentes da Europa, com 900 mil reservistas e 280 mil que podem ser mobilizados em poucos dias. E temos também mais de 60 F-18 que acabamos de adquirir e 64 F-35, além do sistema de defesa antimísseis. Somos completamente compatíveis com a NATO. Não creio que o Kremlin pense que a Suécia e a Finlândia estejam fora da esfera ocidental. É o alargamento da NATO. E o alargamento da União Europeia? Veria países como a Ucrânia, a Moldávia e a Geórgia na União Europeia em 2030? Seria incapaz de fixar uma data. Vamos esperar pelo trabalho da Comissão, que vai dar um parecer sobre como proceder face aos pedidos de adesão da Ucrânia e de outros países. E não se esqueça que nos Balcãs há também 6 Estados à espera da adesão. Absolutamente. Alexander Stubb, um historiador, afirmou aqui no Estado da União que a União Europeia deveria tentar ser amiga dos seus vizinhos e nem sempre torná-los, estou a citar, um de nós. O que acha? Depende do que ele quer dizer com amigos. Se são cerca de 40 democracias e Estados liberais europeus, a minha resposta é sim, definitivamente. Fiz um doutoramento sobre integração flexível em 1999, a possibilidade de nem todos fazerem tudo ao mesmo tempo. Mas penso que o alargamento se tornou estratégico, um instrumento geopolítico. Quanto mais cedo integrarmos os Balcãs Ocidentais, mais cedo poderemos integrar a Ucrânia, a Moldávia e a Geórgia. Mas sejamos realistas, para fazê-lo precisamos de ter um sistema flexível. Penso que é importante que a Rússia se torne um amigo a dada altura, mas é demasiado cedo para falar sobre isso. Devido à forma como Putin se comporta, é muito difícil ser amigo de um rufia. Temos de distinguir a Rússia e Putin. Não temos nada contra o povo russo. Trata-se de um regime, de um sistema político, de uma pessoa. Trata-se de uma pessoa. Queremos enfraquecer Putin, mas não queremos empurrar o povo russo para a margem da história. De uma forma ou de outra, eles têm de fazer parte de um acordo pacífico e de um sistema de segurança pacífico da Europa. E como é que a Europa se deve posicionar num mundo dominado pelas armas? Sim, está tudo a ser armado. É o chamado armamento das interdependências. Ficamos dependentes de alguém e depois isso é usado como uma arma contra nós. Temos de ser mais autónomos. Temos de ter uma forma de autonomia ou responsabilidade estratégica. Com a pandemia, descobrimos que, na Europa, não produzimos sequer 1 grama de paracetamol, o que é bastante fácil de produzir, mas era muito mais barato produzi-lo noutros países. Comprar barato é uma coisa, e ter a possibilidade de obter um produto é outra coisa quando se vive uma crise. Talvez tenha sido mais barato ontem, mas hoje é incomportável. A razão pela qual gosto da bússola estratégica e penso que é provavelmente um dos melhores documentos da política externa da União Europeia e do Alto Representante é porque ela nos fornece um esboço. Se tudo pode ser uma arma, a informação, a energia, a tecnologia, até mesmo os seres humanos e o comércio, a União Europeia possui muitos desses instrumentos. É por isso que nos estamos a tornar geopolíticos. Se for preciso, podemos utilizar, por exemplo, as sanções como uma arma. O facto de tudo poder ser uma arma não é necessariamente uma coisa má para a União Europeia a longo prazo. Sobre o petróleo, fala-se muito da proibição da compra de petróleo, de não se poder comprar petróleo russo.
mas outras formas de causar problemas a Putin. Os seguros, por exemplo. Se decidirmos que as nossas companhias de seguros não fazem seguros ao transporte de petróleo russo, nem mesmo para a Europa, em todo o mundo, os russos vão enfrentar um grande obstáculo para exportar petróleo, não para a Europa, mas para o resto do mundo. Desde a invasão russa de 24 de fevereiro, tenho a impressão de que os diplomatas em Bruxelas e os funcionários da Comissão dormem mal, andam muito ocupados. Como estão a lidar com os outros assuntos e as outras ameaças que se passam no mundo? Sim, fazemos o que temos de fazer, porque o mundo não para de girar por causa da guerra ucraniana. Mas certamente esses problemas passam para segundo lugar. Quem é que se lembra do Afeganistão? Estava no topo da agenda em agosto passado. E todos falavam sobre as grandes crises humanitárias no Afeganistão. Ainda lá está. E nós tratamos do assunto. Não está na primeira página dos jornais. A Etiópia, o Sahel, a América Latina, o Afeganistão. Esses problemas ainda lá estão. E nós tratamos deles, mesmo que isso não seja a grande notícia do dia. Alexander Stubb, a guerra, infelizmente, terá enormes impactos globais ao nível da segurança alimentar, da energia e da segurança. Qual deve ser o plano de longo prazo? A minha visão é que precisamos de começar a falar sobre a ordem mundial emergente, o que está ligado à questão que colocou sobre o Ocidente e o resto do mundo e ao trabalho que o alto representante está a fazer. Temos de compreender na Europa que nem todos vão seguir exatamente a mesma base de valores que nós: democracia liberal, direitos humanos, direitos fundamentais, Estado de Direito e liberdade. Mas temos de promover um sistema baseado em regras e, neste ponto, a União Europeia pode ser a mais-valia para o resto do mundo. Temos de compreender que o resto do mundo vê esta guerra como a nossa guerra, mas ela tem impactos. Por isso, façamos uma política externa digna desse nome que nos permite ter impacto. Mais alguma coisa? Não posso estar mais de acordo. Isso é o que importa. Um mundo baseado em regras. Porque não há regras. Há uma regra, a regra do mais forte. Temos vindo a construir a Europa como um jardim à la française. Um jardim francês, ordenado, geométrico. O resto do mundo é mais como uma selva. E se não queremos que a selva invada o nosso jardim, temos de pagar esse preço. Usamos a palavra solidariedade. Mas solidariedade não significa nada se não houver um preço, se não houver um custo. Podemos expressar solidariedade para com toda a gente. O momento em que pagamos é o momento da verdade. E nesse momento temos de compreender que defender a liberdade e lutar contra os que lutam contra a Ucrânia terá um custo. E os políticos devem ter a coragem de explicar ao povo que este custo tem de ser aceito. Caso contrário, o custo será muito maior. Alto representante Josep Borrell e Alexander Stubb, muito obrigada por terem estado aqui conosco no segundo dia do Estado da União. Finish?